As três ofertas. Livro de Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Não vamos ler todos os 11, mas na medida em que discorrermos a prática, vamos estar citando cada um por si. Versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo leva ele e o colocou sobre a parte mais alta do templo, e aqui eu estou resumidamente falando a você. E o diabo disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os anjos irão te pegar. E Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou novamente o Senhor Jesus para um monte muito alto e mostrou todo o esplendor dos reinos. E disse a Jesus: Eu vou te dar tudo se tu me adorar. Então Jesus respondeu, e aqui eu leio: Retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Lá no versículo 1, a palavra Espírito está escrito em letra maiúscula. Logo, nós entendemos que foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, foi quem levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só o paradoxo. O Espírito Santo de Deus é que leva Jesus ao deserto. Jesus, após ser batizado, como está escrito lá em João capítulo 3, verso 17, ele é levado para ser, então, ser tentado. E no batismo nas águas, aparece aquela palavra lá dizendo: Este é o meu filho amado. E o que a gente entende aqui, nesse primeiro versículo? A gente entende que após o batismo de Jesus nas águas e Deus falando que Jesus era o seu filho amado, Deus permite que Jesus vá para o deserto, vá ser tentado, vá aprender. O Espírito Santo tirou Jesus, aleluia, do meio daquele povo, porque está escrito na palavra do Senhor que a voz falou: Este é meu filho amado. Se Jesus ficasse ali, certamente Jesus seria paparicado por muita gente, seria bajulado, e quem sabe isso aí então estragaria o ministério de Jesus. Mas a Bíblia é enfática em dizer que foi o Espírito Santo do Senhor que tirou Jesus lá do meio do povo, para não ser ele ovacionado, bajulado, e leva Jesus para o deserto, ao encontro do diabo. Olha que situação interessante, não é verdade? E o que a gente entende aqui? Que para alcançarmos as nossas vitórias, na maioria das vezes, nós temos que passar pelo deserto e até mesmo passar em condições que não é do nosso agrado. No versículo 2, Jesus ele foi levado ao extremo, porque está escrito ali, 40 dias sem comer, sem beber. E parece que vejo a carne de Jesus, o corpo físico de Jesus, implorando por socorro. Aleluia, pedindo socorro. E o tentador, o diabo, estava ali só esperando, né? Só na espera, o tentador, aleluia. E quando ele percebe que Jesus está ali com fome, com sede, no versículo 13 ele se manifesta: Se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. O diabo percebeu que Jesus estava com fome e lhe fez a primeira oferta. E aqui nós temos que prestar muito atenção
e cuidar com as ofertas que o diabo está nos oferecendo. Aleluia. A primeira tentação de Jesus foi na carne. Cuidado com a carne, cuidado com o corpo físico, cuidado com o sentimento, cuidado com o desejo, cuidado onde você coloca o coração, porque o diabo pode estar esperando uma atitude sua para te oferecer de bandeja uma tentação que talvez alguém não suporte. E a primeira tentação de Jesus foi na carne. No versículo 4, Jesus revela que o reino é espiritual. Aleluia. E o reino espiritual, ele tem mais valor, ele tem um extremo valor e ele domina sobre o físico. Jesus revela, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quer dizer aqui, que nós precisamos é de Bíblia, nós precisamos é de palavra. É a palavra de Deus que prevalece e vai prevalecer sempre. Aleluia. Logo, nós entendemos que na dúvida, ficamos com a palavra, na dúvida, nos agarramos com a palavra, e aí nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida, na nossa família, nos relacionamentos, no casamento, no ministério, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Jesus se pronuncia pela primeira vez. Aleluia. A palavra de Deus sempre vai prevalecer. Aleluia. E no versículo de número 5, traz aqui uma revelação extraordinária, porque a Bíblia diz assim: então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. O que se revela aqui no versículo de número 5 é o que chamamos de permissividade de Deus. Deus permitiu e ali ofereceu poder. A segunda oferta, a primeira oferta na carne, no desejo, e agora o poder, na emoção. Aleluia. No versículo de número 6 diz a Bíblia: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Aleluia. Nem do deserto Jesus se exalta, nem no deserto Jesus deixou de ser humilde. Jesus é poderoso e não precisa provar ao diabo. O que nós aprendemos aqui nessa segunda tentação, quando lhes é oferecido poder? Aleluia. Nós aprendemos aqui que nós não precisamos provar nada para ninguém, que é Deus que cuida de nós, que é Deus o nosso ajudador. Aleluia. E que é Ele que é glorificado em todo o tempo no nosso ministério, o que quer que venhamos fazer para a glória do nome do Senhor. Jesus não se vangloria, não se exalta, permanece humilde. E, diga-se de passagem, ele estava sendo provado, estava sendo tentado e ainda não havia sido servido pelos anjos. Jesus ainda continuava com fome. Aleluia, debilitado em sua carne, suportando ao extremo, aleluia, na sua maior dificuldade. Lá no versículo de número 7, diz a Bíblia, Jesus responde: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Esperar em Deus, confiar somente em Deus, resistir em Deus, ficar firme em Deus. Jesus, aleluia, vai vir em teu socorro. Jesus vai vir em tempo oportuno. Não há por que se desesperar diante das ofertas da carne, diante da ambição que nos permeia. Aleluia, toda a honra e glória do Senhor. Dele dependemos, somos dependentes dele. Aleluia. Por isso requer-se humildade. Novamente, diz a Bíblia lá no versículo de número 8, levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aleluia. De novo, permissividade. De novo, a permissividade de Deus permitindo que Jesus fosse conduzido pelo diabo.
E parece que eu vejo aqui Deus dando limitações ao diabo. Olha, você só vai levar ele até lá, mais nada. Vai tentar, tudo bem, mas mais nada. E aí Jesus é tentado na janela da alma. Jesus é seduzido com os bens materiais. Jesus é seduzido na sua terceira oferta, na terceira oferta do diabo, através do dinheiro. Aleluia. E aqui, diga-se de passagem, muitos caem na carne, quando então se apresenta lá o sexo oposto e os derruba. Outros caem no poder, no desejo pelo poder, buscando coisas que jamais irão alcançar. Outros tantos caem no engano das riquezas, buscando se tornar ricos, e aí perdendo toda a espiritualidade, com seus olhos concentrados no terreno, aleluia, no dinheiro. Eu venho te dizer aqui que Jesus é o dono da prata, dono do ouro. Jesus é o dono de tudo, ele tem domínio sobre tudo. Aquilo tudo era permissividade de Deus, para que Jesus fosse tentado e saísse vitorioso. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Lá no versículo de número 9, mais uma vez a permissividade de Deus. E isso por algum tempo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu não sei que tempo levou ali a tentação de Jesus, mas muitas coisas nós podemos aprender aqui nesses 11 versículos, onde Deus quer nos falar acerca das ofertas do inimigo. No versículo 10, Jesus responde: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Naquele exato momento, quando Jesus se sente autoconfiante, ele decide. Terminou a tentação. Ele reage. Terminou a provação, ele reage. Ele toma posse da bênção, aleluia, e diz: terminou. Jesus fala somente uma vez. Dá somente uma vez a ordem: retira-te, Satanás. No versículo 11, a confirmação: o diabo deixou. Não se precisa ficar fazendo rodeios. Se tem autoridade de Deus, é uma vez só. E o diabo tem que obedecer, é no nome de Jesus. No versículo de número 11, a bênção do sobrenatural só veio depois da tentação. Se você está vivendo aí um desafio na carne, se você enfrenta aí uma oferta tentadora de concorrer talvez a um cargo político ou a uma grande posição, cuidado, aleluia, pode ser uma tentação. E tudo isso Deus permite para saber aonde está o nosso coração. Talvez a sua tentação seja nas riquezas, buscando riquezas. E a Bíblia diz que a busca da riqueza é uma armadilha. Aleluia. Ou servimos a Deus ou a Mamon, diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tenho para te dizer, você que escuta nesse momento, que ao passar na prova, ao passar no deserto, ao passar na provação, pode ter certeza, a vitória será muito grande. A bênção do sobrenatural só vem depois de ser provado. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.